Queridos, muito bom estarmos juntos. Vamos dar alguns avisos aqui antes de nós iniciarmos o nosso momento de adoração. Domingo que vem nós temos a nossa... Domingo que vem não. Próximo fim de semana nós temos a nossa celebração do aniversário. Ih, peraí, que eu não posso dar esse aviso ainda. Pera um pouquinho. Muito bem, queridos. Resolvido isso, vamos lá. Irmãos, no fim de semana que vem nós teremos a celebração do nosso aniversário, tá bom? Começará no sábado, dia 23, às 7h30. Teremos aqui a presença do pastor Davi Lenço, que é pastor da Igreja Batista Conviver, em Jundiaí, tá bom? E ele vai nos trazer a palavra nesse sábado, 7h30, tá bom? No domingo à noite, nós teremos a presença da pastora Cíntia Muniz, que é pastora da Igreja Anglicana Porto, lá em São Paulo, tá bom? E vai estar aqui conosco também, nos trazendo a palavra de Deus. 2 plantadores de igreja, né? O Davi liderou a plantação ali na Conviver tem uns anos já, e a Cíntia, junto com o Douglas, eles estão plantando essa igreja anglicana ali em São Paulo. Vai ser uma bênção, não percam. E no domingo de manhã nós teremos culto também, tá bom? Com uma programação diferenciada, tá? E nós teremos também ceia domingo de manhã, tá bom? Então, venha no sábado, venha no domingo de manhã e venha no domingo à noite. Amém? Todo mundo falou amém, tem que estar aqui, tá bom? Quem não falou também. Tá bom, queridos? Mas vai ser uma celebração muito, muito boa, então não perca esses cultos, tá bom? Não estou conseguindo ler o que está escrito ali. Cantinas. Então, nós vamos ter cantina, tanto no sábado quanto no domingo, tá? Pastel. Ficou legal as cadeirinhas ali. Pastel ali para a gente terminar nossas aquisições das cadeiras. E domingo tem um cachorro-quente que será para EBF, tá? Então você vem sem comer, tá bom? Você vem em jejue pela igreja. Brincadeira, queridos. Mas vem preparado aí para contribuir, porque nós estamos aí nesses nossos empenhos aí, tá bom? Bazar Vida Nova, dia 6 de junho. Não é só em junho mesmo, daqui 3 domingos, tá bom? Então, se você quiser adquirir algo ou contribuir com algo, tem até essa data aí, tá bom? Próximo, Lê, manda aí. E feijoada dia... que dia que é? 14, tá? Feijoada da Rose, não perca. Vai ser um tempo de comunhão muito gostoso. Então, não perca. E vai ser aqui mesmo, na igreja. Eu estou meio perdido, vocês perceberam, não? Eu aprendi muita coisa no EBD de hoje e eu estou um pouco assim... Mas não percam, tá bom, queridos? Feijoada dia 14 de junho. Eu quero deixar aqui uma palavra de estímulo aos irmãos, né? Com base, inclusive, no que nós falamos domingo passado à noite, para os irmãos se engajarem aí nos nossos outros encontros da igreja, além do culto, tá bom? Quero estimular os irmãos aí a estarem engajados nos pequenos grupos, que tem sido um tempo muito bom de crescimento na palavra, né, Paulo? O Paulo, toda terça-feira, ele fala assim, que privilégio nós estarmos juntos aqui, né, Paulo? Que bom, né? Então, se engaje no pequeno grupo. Você não faz parte de nenhum pequeno grupo ainda, quer fazer parte, fala comigo aqui, que a gente te coloca num pequeno grupo para crescer em comunhão e espiritualidade, tá bom? Também nós temos os nossos cultos de oração às quintas-feiras, às 7h30, que também é um tempo muito bom de oração. E, como nós já tivemos hoje, mas quero incentivar os irmãos, não percam as nossas EBDs, né? Vocês viram hoje, né, o processo de produção da aula que o Carlos deu uma palhinha para nós aqui, né? Porque hoje teve essa metalinguagem também, né, Carlos? De uma aula sobre a aula, né? Então, você viu, uma dedicação que resulta nessa profundidade, nessa clareza que nós tivemos hoje pela manhã.
Então não perca, queridos, não tem como a gente passar anos na igreja e não conhecer mais e mais da Bíblia, né? E a gente tem que se incentivar nisso, né? Então não perca. À noite eu vou falar de novo, porque a maior parte aqui já estava. Acho que eu estava aqui na frente, não vi quem estava atrás, né? Quem que chegou depois, quem que chegou antes. Mas à noite eu vou falar, porque esse pessoal da noite vem só à noite e não vem no EBD, né? Aí eu vou puxar a orelha deles. Tá bom? Amém, queridos? Muito bem. Vamos orar então, meus irmãos. Vamos abaixar as nossas cabeças. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, nos encontre aqui, ó Pai. Que esse tempo de adoração seja realmente, ó Pai, um encontro familiar dos filhos com o Pai eterno. E que assim, Senhor, o Senhor seja glorificado, não só nesse culto, mas nas nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, igreja. Quero convidar você a ficar em pé, se você pode. Vamos juntos adorar ao nosso Salvador. Que bom é nos reunirmos em sua presença e poder adorá-lo e louvá-lo nessa manhã. Pois um dia
Sim, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, Pai. Obrigado, porque o Senhor, o seu amor nos alcança, apesar de nós, Deus. Um dia o Senhor se revelou a nós, nós podemos te conhecer. E o desejo do nosso coração nessa manhã, Deus, é poder dizer que queremos estar mais perto, cada dia mais perto do Senhor, Deus. Recebe essa nossa oração, essa canção nesse momento, Deus. Tu queres estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há, e me render.
igreja e nos lembrar que o Senhor nos ama com amor incondicional. Não importa quem somos, ó Deus, o Senhor nos ama antes de todas as coisas, ó Deus. E o nosso reconhecimento, nossa canção nessa manhã é de gratidão, Senhor, por esse tão grande amor que um dia nos alcançou, ó Deus. Queremos estar, acabamos de cantar, mais e mais perto do Senhor a cada dia, Deus. Que agora, através da Tua palavra, possamos também nos aprofundar mais e mais no conhecimento do Senhor, Deus. Fala aos nossos corações, nos dê a vida do Teu servo mais uma vez e nos dê um bom domingo na Tua presença. E assim que oramos, agradecidos com Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. João capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 22 até o final do capítulo. João 3, de 22 a 36. É assim que diz a palavra de Deus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Ora, isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o testemunho dele reconhece que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas mãos dele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Em 2011, aconteceu um evento que foi muito famoso, o casamento do príncipe William com a Kate Middleton, que agora a gente chama de princesa Kate, né? Então, aconteceu isso em 2011. Eu lembro na época que tinha um monte de reportagem dizendo como que funcionava, como que era depois o jantar, onde que se assentavam as pessoas, como que funcionava o roteiro todo do casamento mesmo, né? Inclusive, nesse casamento, fica aqui um detalhe, tem uma pregação muito boa, que durou só 7 minutos, se eu não me engano, eu não me lembro quem pregou, mas foi um bispo anglicano lá que pregou uma pregação muito boa. Se você procurar no YouTube, você acha lá, pregação, casamento, William e Kate, em que ele começa dizendo que todo casamento é um casamento real. É muito, muito bonito. 7 minutos. Quem dera o pastor aqui pregar só 7 minutos, né, Silvio?
Mas não é o caso, viu, gente? Eu tenho que ficar um pouquinho mais que isso. Mas o casamento foi, né, muito falado, famoso. Aí tem aquele pessoal que é fã de rei, né? Aí tinha lá, vendiam canequinha, camiseta, tudo isso lá. Né? Aí quando eles saem, assim, aparecem lá na sacada e tá todo o povo lá, casou e tal. Né? Mas, depois que o casamento passou, uma imagem começou a circular bastante na internet. E na época, isso virou uma piada muito recorrente, um meme mesmo, né? Que era a foto das irmãs Beatriz e Eudine, que são duas parentes lá do príncipe William, acho que são primas dele, não me lembro direito, que estavam no casamento. E esse casamento, o pessoal ia tudo com os chapéus, né? E elas chamaram a atenção porque tinha um chapéu muito diferente. Uma delas tinha um chapéu com um laço, assim, fazendo um... sei lá o que é aquilo. Parecia um rabo de um pavão, assim, só que vazado. E a outra com um chapéu um pouquinho mais discreto, mais azul, com uma ponta, assim, parecia um bico. E chamou muita atenção e foi até meio maldoso. O pessoal foi maldoso com elas, porque elas estavam só, né, fashionistas ali, né, usando um chapéu, assim, né, mais moderno, eu acho. Sei lá, não entendo nada de chapéu, mas acho que aquilo é mais moderno. Né? Mas chamou muita atenção e falaram um monte disso e tal, e tal, e tal. O que talvez seja uma coisa que faça as noivas, especialmente, pensarem que não gostariam desse tipo de repercussão do seu casamento. Né? Alguém que acaba chamando mais atenção do que a própria noiva. Porque eu me lembro também na época que o vestido da Kate foi visto como muito simples, né? Muito, até que a gente falou hoje de ostentação, né? Muito comportado, não no sentido sensual da coisa, mas no sentido de ostentação mesmo. Né? Mas elas roubaram a cena, essas duas irmãs aí, roubaram a cena. De vez em quando aparece na internet gente que fica revoltada. A noiva chegando no casamento e fala, eu não acredito que a minha sogra veio de branco. Aí fica... E aí começa a ficar, né, aquele problema todo. Né? Quem é que chama mais atenção que a noiva? Né? Quem é que está roubando a atenção para si? Né? Agora tem uma tendência que é o contrário disso, que é uma tendência de casamento que chama Upstage the Bride. Vocês já ouviram falar disso? Que é o supere a noiva. O tema do casamento agora é superar a noiva. Aí todo mundo, acho que especialmente as mulheres, né, porque é vestido com vestido, né? Acho que não tem como o homem superar a noiva. Mas que os convidados são estimulados a usarem roupas que vão chamar mais atenção do que a noiva. Já ouviu falar disso? Agora é uma tendência aí, upstage the bride. Então você vai lá e veste uma roupa mais chamativa ainda do que a noiva. Então é invertendo a lógica, né? Não, a noiva tem que ser o centro. Agora é o contrário. Não, vamos ver se você consegue. É um desafio, né? A noiva é desafiando. Vamos ver se você consegue, então. Tenta, vamos ver. Porque, querendo ou não, meus queridos, num casamento, obviamente, quem chama mais atenção é o casal, né? É o noivo e a noiva. É o noivo e a noiva. E é possível fazer esse tipo de desafio, né? Supere a noiva, porque a gente sabe que não vai superar, né? De qualquer forma, e faça o que você quiser. Quando você chegar lá no casamento, o foco estará sempre no casal. Afinal de contas, é uma festa dada para celebrar aquela união. Então não tem jeito, você pode tentar o que você quiser. Mas há quem tente. E há quem tente isso também na fé e na igreja. João Batista foi um profeta que conseguiu um sucesso, vamos dizer assim, avassalador no seu tempo. Ele tinha uma postura que era contrária a muitas das lideranças religiosas da época. Tanto esteticamente, ele se vestia de um jeito bem profético, né? Quanto geograficamente, ele ficava numa região completamente diferente, ele foi para o deserto, né? Liturgicamente também, porque ele batizava, ele não era o único que batizava, outros grupos batizavam, inclusive no deserto também, como os essênios, eles também batizavam. Mas ele batizava também. Mas especialmente ele era o oposto no seu discurso, na sua pregação. Porque por um lado ele era um crítico radical
de quase tudo o que estava acontecendo naquela época. E ele convidava a um arrependimento profundo e transformador. Mas, diferente de outros grupos radicais também, como os já citados essênios, como a comunidade de Qumran, ele não pregava o fugir do mundo. Ele pregava uma vida de arrependimento no meio do mundo. Então, iam a ele as pessoas para serem batizadas, ele batizava e as mandava de volta. De volta. Então, se era um publicano, ele mandava de volta, vai lá cobrar. Só que, olha, não roube ninguém. Se era um soldado, ele mandava voltar, vai lá, volta para o seu trabalho. Mas, olha, contente com o seu soldo, não vai extorquir ninguém. Então, ele prega, de alguma maneira, uma forma de arrependimento interior num mundo em que as coisas são profundamente erradas. Tem um eco nisso aí, nessa forma de João Batista, com que muitos séculos depois Martinho Lutero também pregou, né? De que não era a penitência exterior que trazia algum tipo de edificação, mas era uma vida penitente, era uma vida arrependida. E era ser um monge no mundo, e não um monge separado do mundo. Então João Batista tinha essa postura, meio que ele se assemelhava a alguns grupos, mas não era exatamente como eles, e isso atraiu para ele muita atenção, e um grupo muito grande de pessoas. E a gente sabe que esse grupo era grande porque quando Jesus foi desafiado a respeito da sua autoridade, ele menciona João. E menciona João sabendo que as pessoas teriam medo, os mestres da lei teriam medo de falar mal de João, porque o povo ia se voltar contra eles. Quer dizer, eles não tinham medo de falar mal de Jesus, de brigar com Jesus, de encher as paciências de Jesus, mesmo com um monte de gente em volta. Mas, se naquele momento eles fossem criticar João, aquele mesmo povo que estava seguindo Jesus ia ficar contra eles. Tamanha popularidade que João conseguiu. E aí você entra lá em Atos, você vê discípulos de João ainda existindo, bons tempos depois da morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor. Então ele conseguiu uma popularidade muito grande. E então aparece Jesus. João batiza Jesus, Jesus vai embora. Ele já falou várias vezes que Jesus era maior do que ele. Mas Jesus começa a batizar também. E aí junta-se a João um grupo de pessoas que vão correndo na direção dele. E ele fala assim: Rabi, mestre, né? Está acontecendo um negócio. Aquele lá que você batizou está indo batizar os outros. Ele está batizando outras pessoas. E isso está criando um problema, porque a nossa galera está indo para ele. Uma disputa religiosa aqui. E João poderia responder isso de várias maneiras. Ele poderia dizer assim: não, nós estamos juntos, gente, nós estamos juntos. É tipo assim, a nossa igreja filha. Ele poderia dizer assim: hoje em dia é assim mesmo, né? Chega qualquer novidade, o povo vai. Mas os fiéis permanecem. Mas ele não poderia responder de nenhuma dessas maneiras e ser fiel à sua vocação, que era o de preparar o caminho para o Senhor. E a sua resposta não é nem de que eles deveriam ter ficado aqui, nem de que somos duas congregações. A sua resposta importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu disse para vocês, eu não sou o Messias. Eu não sou o Messias. Eu sou aquele que veio diante do Messias. E ele usa exatamente essa imagem do noivo que está no casamento e tem um amigo. E ele diz lá no versículo 29, a noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Essa é a minha alegria que agora se completa. A alegria dele de estar no ministério tinha tudo a ver com uma expectativa da chegada de Jesus. E quando Jesus chega, a sua alegria se completa. Porque como amigo do noivo, ele aguardava
o noivo chegar para o casamento, para a celebração da cerimônia ali. Entende? Eu não sou o Messias, eu estou diante do Messias. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. E aí nós estamos falando, não é de qualquer pessoa, meus queridos, nós estamos falando de uma liderança em ascensão, sobre quem as expectativas eram enormes, de um povo que tinha grande vontade de que este seria um transformador, um reformador das realidades religiosas e sociais do período, ao ponto de saírem das suas casas e irem até o deserto para encontrar com ele. E dessa posição, ele assume a sua vocação de não ser o noivo, mas ser apenas o amigo do noivo. De uma certa forma, nós poderíamos imaginar que o que acontece aqui com João Batista é uma espécie de tentação. É uma espécie de tentação. Porque você tem um grupo de seguidores que chegam a ele e falam com ele dizendo: olha, você está perdendo relevância. Você está perdendo relevância. Eu penso que isso é uma espécie de tentação, porque é isso que todos aqueles que também são chamados para serem amigos do noivo e repercutir a voz do noivo passam até hoje. Quantos há que, estando na posição de trazer uma mensagem que aponta para Cristo, confundem o seu lugar de padrinho nesse casamento para noivo mesmo e tenta sequestrar a noiva, tenta sequestrar a igreja. Não é verdade? E essa é uma tentação que rodeia todos nós. Aqui eu falo especificamente de pastores, mas nem é só de pastores. Muitas vezes nós temos esse mesmo tipo de tentação, esse mesmo tipo de tendência em atividades e atitudes de menos responsabilidade na igreja. Quando, por exemplo, fazemos de nossos ministérios como sendo o suprassumo de tudo e queremos que o nosso nome seja honrado naquilo que está sendo realizado. Que nós sejamos elogiados ou exaltados por algo que fizemos dentro do corpo de Cristo. Estamos tentando sequestrar um pouquinho a noiva. Estamos tentando superar os noivos no nosso destaque. Isso acontece. E eu tenho certeza que os irmãos sabem disso. Mas há essa tentação também por causa de uma certa mentalidade do povo. Esses que vão atrás de João e levantam esse tipo de problema, quando falam, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Estes que vão a João, vão achando que isso é um problema, porque eles também têm interiorizado a ideia de que, de alguma maneira, eles precisam ir além. É aquele negócio de orgulho de igreja, sabe? Que é pecado também, viu, gente? É pecado. Quando a gente alimenta no corpo de Cristo um orgulho de ser da igreja tal, ou uma ideia de que a nossa igreja é melhor do que a outra, a nossa igreja é melhor do que as outras. Aqui a gente faz assim, não, porque essa igreja é espetacular, não, porque... E não é, gente, não é. É tudo com problema, é tudo com pecador. Não é... A questão não é que apenas líderes querem sequestrar a igreja. Muitas vezes igrejas se veem como formadas à imagem de um líder ou à imagem de uma marca. Não é? Formados à imagem de uma marca. Nossa marca é essa. Esse é o nosso nome, essa é a nossa igreja, é assim que a gente é. Aí a gente começa a ver postagens na internet. Não, porque essa igreja aqui tem isso, tem aquilo outro. Às vezes é uma coisa que pode ser boa. Eu não quero aqui dizer que todo mundo está fazendo isso, está fazendo na carnalidade, não. Às vezes está divulgando mesmo, e querendo ou não, qualquer pessoa, quando vai procurar uma igreja, né, ele vai primeiro na internet, é bom que tenha informações sobre isso. Mas tem uma linha tênue que faz com que pareça
que a igreja seja uma espécie de marcador de identidade. O tipo de igreja que eu vou é o tipo de crente que eu sou, é o tipo de pessoa que eu sou. Entendeu? Quando eu mudei para Campinas, eu vim de uma cidade chamada Tupã, que não tinha shopping. Na verdade, tinha a gente chamava de shopping, mas eram 3 corredores assim, ó, fazendo um U. Tá? É uma cidade maravilhosa, eu não estou criticando, eu não acho que o shopping faça de uma cidade maravilhosa, tá bom? Mas lá não tinha. Quando chegamos em Campinas, tinha um monte de shopping. E a gente, um monte de coisa que precisava comprar, que precisava conhecer. A gente chegou, só um detalhe, eu era adolescente, né? A gente chegou em Campinas, estava tendo greve de caminhoneiros. A nossa mudança ficou parada na estrada por uma semana. Então a gente tinha que correr atrás de um monte de coisa, né? Então a gente ia conhecendo os shoppings da cidade, né? E aí começou as aulas, eu entrei na escola e tal. E aí tinha uma amiga da igreja que era de uma outra turma, que chegou para o pessoal da minha turma e falou, ele está chegando agora, enturma ele lá e tal. E aí o pessoal começou a me enturmar e tal, e começaram a me explicar como é que Campinas funcionava. Aí começaram a falar assim, não, quem é legal vai no shopping tal. Quem é rico vai no shopping tal. Quem é... Aí tinha uns nomes lá que na época, hoje em dia nem faz mais sentido, mas quem é tal jeito vai no shopping tal. E ia marcando como se aquilo fosse a característica da identidade. Isso é papo de adolescente. Mas isso não é papo de cristão maduro, mas é assim que às vezes a gente trata as igrejas. Como se a nossa igreja fosse uma marcação de quem a gente é. E não como ser parte da igreja é um testemunho sobre quem é o nosso noivo, que é Jesus Cristo. A gente entrou numa tendência mercadológica, e isso é porque a nossa linguagem agora, nessa nossa fase do capitalismo, né, ela é muito marcada pela forma como a gente consome. Então a gente se marca muito pelo consumo. Então a gente quer marcar nossa identidade espiritual pelo consumo também. Mas não é assim que as coisas andam. E a tentação, ela funciona para cima do líder de uma maneira muito mais sutil. Não é simplesmente assim, ei, rouba esse povo para você. Ei, cuidado, a outra igreja lá está crescendo. Não é, é bem mais sutil que isso. É bem mais sutil. Essa tentação, ela tenta promover no líder esse sentimento de que tem alguma coisa completamente diferente, que em 2000 anos nunca aconteceu e está acontecendo agora. E todo ano tem alguma coisa que não aconteceu em 2000 anos. Nunca antes na história do povo de Deus aconteceu isso. Ou então, às vezes é estimulado de uma maneira de engajar as pessoas no ministério. Engajar as pessoas no ministério. Não, isso aqui é o que nós somos, isso aqui é o nosso slogan, isso aqui é a nossa marca, isso aí, vamos lá, todo mundo, veste a camisa, vamos. E usa uma linguagem empresarial, que mesmo no mundo corporativo muitas vezes é usado para não precisar te dar um salário maior, só para fazer você sentir que a empresa é sua e não é. E faz a mesma coisa com a igreja não é sua, mas você põe a camisa e faz aí. São todas essas tentações de sequestrar a noiva. Tentativas de sequestrar a noiva. Então, quando vem esse povo todo para João Batista e fala, esse povo está ficando muito seguidor de Jesus, João Batista fala, amém, é para isso que eu vim, a minha alegria está completa nisso. E alguém pode argumentar, e estará com razão, ao dizer assim, mas para João Batista isso era óbvio, meus queridos, era óbvio, porque ele está vendo pessoas que estavam com ele, agora estando com Jesus. Isso é muito óbvio, não tem como ele falar assim, não acredito, Jesus, deixa um pouco para mim. Não faz sentido. Para nós é muito mais difícil, porque você pode olhar para 2 irmãos da igreja, e um está aqui por causa de Jesus, e o outro está aqui por causa da igreja, por causa do pastor, por causa do que quiser. É muito mais sutil, mas não se esqueça. João está escrevendo para uma igreja semelhante a nós, que não viu Jesus encarnado no seu ministério. Muito tempo depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e subido aos céus. E esse texto está aqui também com essa função, de que líderes da igreja têm como objetivo apontar a noiva para o noivo. Só. Mais nada. E para isso, é necessário
que ele ame a voz do noivo. Como eu disse, essas tentações elas são muito sutis. E algumas sutilezas que são revestidas de uma piedade falsa. Pastores precisam tomar cuidado para que, ao pregarem a Escritura, estejam de fato repercutindo a voz do noivo e não a sua própria voz. Porque é isso que ele diz aqui. O amigo do noivo que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. A sutileza da tentação faz com que, às vezes, eu, por exemplo, aqui no púlpito pregando, esteja mais preocupado com o que vocês estão pensando sobre mim do que se vocês estão aprendendo da voz do noivo. Sutil. E isso pode ser imperceptível para você. Pode ser imperceptível. Porque, de fato, eu posso estar repercutindo a voz do noivo. E só a intenção está errada. Eu estou falando o que o noivo fala, mas no meu coração o que eu quero é admiração para mim. Eu quero roubar a atenção. O apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. Quando ele escrevendo aos Filipenses, diz que alguns pregam por inveja, por ganância. O que me importa? Paulo fala isso, o que me importa? O que está acontecendo lá? Vamos explicar melhor essa fala de Paulo lá. O que ele está dizendo? O que me importa? Desde que continue pregando o evangelho, né? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou preso e tem gente aí pregando. Alguns deles pregam porque invejavam a minha posição. Queriam estar onde eu estava. Eu visitava igrejas, todo mundo me ouvia, eu mando carta, as pessoas respeitam. Eu escrevo carta e falo lá para Tito, olha, bota presbítero aí, olha, faz isso, aquilo. Eu tenho uma posição de liderança, mas eu faço isso para pregar o evangelho. Alguns, vendo a minha situação, pregam o evangelho e tentam estar também nessa posição. Fazem isso achando que com isso acrescentam, é isso que ele fala, né? Com isso acrescentam sofrimento às minhas algemas. Eles estão acrescentando sofrimento. Mas não, eles não estão. Porque se o evangelho está sendo pregado, para mim tudo bem. Não me importa a motivação deles. Veja, Paulo não estava falando de gente que estava pregando doutrina errada. Porque às vezes a gente vai falar que tem algum ensino errado sendo pregado por aí, alguém diz assim, não, mas Paulo disse que não importa. Não. Quantas e quantas vezes ele corrigiu falsos mestres? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo a motivação. O ensino está correto. A motivação que é o problema. Mas a motivação é um problema do amigo do noivo. A motivação é um problema do pregador. E ele pode estar achando muito legal. Está ali roubando atenção para si. Mas ele está sequestrando a noiva. Aquilo certamente em algum momento vai desaguar num problema muito sério se não houver arrependimento. Isso vai desaguar. Mas, enquanto não deságua, e nós não conseguimos julgar as intenções do coração, julgamos as palavras. O que está sendo dito? É voz do noivo ou é voz do amigo do noivo? A atenção está sendo orientada para onde? Entendeu, gente? Tudo bem? Estão entendendo isso? O segredo, então, meus queridos, é amar a voz do noivo. Mais uma vez eu insisto com isso, meus irmãos. Não se contente em dizer-se crente porque frequenta uma igreja. Não se contente em dizer-se crente porque tem uma prática religiosa comum de estar todo domingo. Ame a voz do noivo. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como centro da sua vida. Senão, você estará seguindo qualquer pregador pelos desertos por aí. Se nem João Batista achou que as pessoas deveriam ouvi-lo para além de ouvir o noivo, como é que a gente vai emprestar o nosso ouvido para ir atrás de gente que não é o Messias? E a gente só vai saber diferenciar uma coisa da outra se a gente amar a voz do noivo.
se a gente buscar a palavra de Deus. É assim que João, o Batista, explica por que Jesus é maior do que ele. Ele diz que aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica, isso aqui é maravilhoso, ele testifica o que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ele testifica o que viu e ouviu. Cristo falando de coisas celestiais, que só ele poderia saber, que ninguém mais poderia saber. E ninguém aceita o seu testemunho. Há maneiras de não aceitarmos o testemunho de Cristo achando que estamos sendo profundamente cristãos e religiosos, queridos. Vamos nos voltar a Jesus. Vamos amar a voz do noivo. Vamos amar a palavra de Deus. Esse é o nosso desafio. Senão, a gente vai ser sequestrado. E aí vai ser um problema muito sério. Eu já disse isso algumas vezes. A Bíblia nos alerta sobre falsos mestres e falsos profetas no Antigo e no Novo Testamento, com muita insistência, em todos os períodos da história da salvação. E nós nos damos ao luxo de ignorar esses alertas, achando que nós somos inteligentes demais para cair em golpes. Todas as pessoas que caem em golpe, caem achando que eram inteligentes demais para cair. Inclusive nos golpes religiosos, nos golpes que saem do púlpito. Amemos a voz do noivo. Amém, meus queridos? Vamos orar então, meus irmãos. Baixe sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos insistir na busca por ouvi-lo. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, porque a sua palavra permanece entre nós. Obrigado, Senhor, porque nós fomos alertados essa manhã da necessidade de te ouvirmos o testemunho de Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor ama a noiva de Cristo e a protege e a guarda. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine mais e mais na Tua palavra, que cresçamos em conhecimento do Senhor e continuemos conhecendo mais e mais, até o dia em que veremos face a face. Nos abençoe nesse domingo, ó Pai, que é um dia separado para o Senhor, e que juntos aqui já dedicamos louvor ao Senhor e que nós descansamos dos nossos afazeres durante a semana, em que nós celebramos comunhão com os nossos familiares e com os nossos irmãos, em que, ó Deus, aprendemos mais, ó Pai, sobre o sustento que o Senhor nos traz. Pedimos, ó Pai, que nesse dia tudo seja centralizado na voz do Senhor. E que ao final desse dia, ó Deus, à noite, quando voltarmos ao Senhor, na nossa oração final do dia, sejamos gratos, ó Deus, porque ouvimos a sua voz hoje. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.